Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui ao bate-papo no Gay Blog. Eu sou André Fischer, eu sou curador da mostra Curta UF, que está rolando no Scruff Brasil. Ó, Fábio Léo já está entrando aqui, a galera está entrando. A gente hoje vai bater um papo com 4 dos realizadores que estão, dos 8 curtas que estão fazendo parte da mostra agora. Então aqui eu já vou dar uma chamada aqui, para a gente começar o bate-papo de hoje. A mostra, como vocês sabem, está rolando aí até o final do mês. São 8 curtas sensacionais, curtas brasileiros que dão um panorama super bacana. A Zafra já entrou. Fábio já entrou. Olá. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo para você também. Conexão aqui São Paulo-Recife. Vamos começar, galera. Como é que tá sendo aí a repercussão? Vocês viram que a gente está com uma audiência bem boa, né? Muita gente já viu. Oi, boa noite, Sérgio. Muita gente está assistindo. A gente está com uma audiência de festival de gente grande, né? É a primeira experiência do Scruff, fazendo mostra de filmes. E acho que está rolando bacana, né? Sim. Muita gente me achando no Twitter, no Instagram, no próprio Scruff. Muito engraçado isso, assim. É uma ideia genial, né? E tão genial que é quase óbvio, só que ninguém teve antes. Pois é. Eu sou a favor de qualquer forma democrática de exibir o nosso filme, sabe? Então, para mim faz muito, muito, muito sentido. E ainda mais para um filme que dialoga com isso também, sabe? Eu preciso dizer que eu escolhi 8 dos meus filmes favoritos aí da última leva, né, de filmes dessa produção LGBTQIA+, do Brasil, e buscando fazer um panorama bem grande. Vou começar com vocês dois aqui. Para quem ainda não assistiu os curtas, é legal que quem viu já pode fazer comentário aqui, a gente já vai mandando as perguntas. O tema da live, Fê, a gente está com... Hoje a gente vai entrevistar uns realizadores da Curta UF, que é a mostra de curtas-metragens que está rolando dentro do Scruff. Se você não baixou ainda, baixa o Scruff, entra lá e assiste, que os filmes estão disponíveis gratuitamente. E ainda tem uma coisa bem interessante, já tem umas 3.000 pessoas que já curtiram, você ainda pode entrar lá e conversar com as pessoas sobre os filmes. Tem um assunto ali para você, quando estiver no Scruff, trocar uma ideia, né? Começando assim, o que você curte? Eu curto curtas. Eu gosto de filme nacional. A gente já tem aqui o Jimmy falando aqui que se sentiu super identificado com Reforma. Então eu já vou começar perguntando para o Fábio como que foi, né? Porque o curta, para quem não assistiu também, o Fábio, além de diretor do filme, é também o protagonista. E como é que foi essa experiência de você estar na frente da câmera? Você já tinha feito outros filmes onde você estava só por trás. Como é que foi a decisão, primeiro, de protagonizar o teu próprio curta? Foi quando eu decidi que eu queria falar em coisas que tangenciavam a gordofobia, e eu fui lembrando de histórias que se passaram comigo. Eu falei, bom, né, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. E aí eu comecei a escrever para mim, sem pensar mais em outro ator. Só que aí o problema foi quando começou a pré e eu comecei a acumular as funções, e eu falei, caralho, é muito mais difícil do que eu pensava, assim, porque além de tudo além de acumular as funções técnicas e de estar na frente da câmera e pensar no que é que a câmera está gravando, tinha as questões dos meus próprios gatilhos emocionais, porque era o meu corpo e eu estava mostrando o meu corpo e, digamos, imperfeições do meu corpo que geralmente não se mostram, não são vistas no cinema, e coisas que eu não pediria para um outro ator que não fosse eu. Eu ia ficar muito, porra, não, é melhor cuidar dele e tal, mas como era eu achei que eu tinha que ir all the way, assim. E aí foi bem penoso filmar, mas ao mesmo tempo, depois que o filme estreou e depois que eu vi a resposta das pessoas, pessoas que se identificavam com o filme, sei lá, até mulheres hétero, homens hétero, pessoas gays
dos mais diversos corpos, pessoas trans, enfim, eu vi que o filme transcendia tudo que era meu somente e ia para um outro lugar. E aí eu falei, bom, que bom que eu fiz, que bom que existiu, que os laboratórios Roche inventaram o Rivotril para eu ter tomado os meus 0,25 ao longo do dia. E que bom que o filme está aí. O Nonato está perguntando aqui qual é a história do filme, como é que você resumiria? Qual que é além da sinopse? É um cara gay dos seus 30, que tem várias noias com seu corpo e talvez as noias, a pior parte do corpo dele seja a cabeça, porque tá tudo mais ou menos tranquilo, mas ele ainda acha que não tá, porque é um corpo que não é visto. Então, assim, essa foi um motor também do filme, assim, de tipo, porra, meu corpo não é visto. Quando aparece o meu corpo no cinema, é pra piada, ele não é sexualizado. A gente tem, por exemplo, eu vejo muitas amigas bichas pretas falando da hipersexualização do corpo negro, e no corpo gordo é o extremo oposto, é a dessexualização do corpo gordo. Então, acho que é um pouco por aí o filme, sobre as nossas noias, o que é, sei lá, sobre a aceitação e não aceitação do nosso corpo. Azaf, o Fábio estava falando aqui dessa questão de corpos não representados. Eu acho que o Bonde também, que é o curta que o Azaf dirige, produzido, né, pela Gleba do Pêssego, é um curta também que mostra uma realidade que a gente também não costuma ver aí nos circuitos, na TV, no cinema. Conta pra gente um pouco do filme também e da experiência de fazer e quanto teu que tá lá no filme. Total. Bem, o Bonde é um filme que surge dessa vontade de se ver representada nas telas mesmo. E não só a mim, mas minhas amigas, as pessoas que estão comigo no dia a dia, sabe? A gente não cresceu vendo pessoas negras e pessoas LGBTs e pessoas periféricas sendo representadas em tela, infelizmente. E quando a gente teve a oportunidade de fazer um filme, a gente sabia que a gente tinha que aproveitar ela para contar essas histórias. Então, o Bonde tem muito das minhas histórias, histórias das minhas amigas, histórias das amigas das amigas. O Bonde foi escrito por 8 pessoas e todas são LGBTs e de diversas partes da sigla LGBT. E o Bonde fala sobre 3 amigas LGBTs negras e periféricas. É um recorte do cotidiano, e é um cotidiano que é cheio de dificuldades e opressões, mas o filme não é sobre isso, né? O filme é sobre como essa amizade consegue fazer com que todas essas coisas sejam uma balela, sejam só mais uma parte do dia, mas que o foco da história e o foco de tudo isso ainda é a amizade, é como a gente cria nossas próprias famílias e sobre como a gente consegue contar nossas histórias através de lentes positivas, através das lentes que a gente vê, que a gente vive, e não as lentes que sempre nos retratam, sabe? Eu devo, aqui sem dar spoiler nenhum, mas eu devo dizer assim, que são dois curtas que falam disso, né, de corpos subrepresentados, mas são super para cima os dois, né? Os dois são super felizes, na verdade, né? O Reforma, de uma certa maneira, né? Acho que não tem nenhum final de que rola uma aceitação do corpo, mas rola, né? Porque ele é desejado, né? O filme tem umas cenas de sexo ótimas, e aí tem uma coisa de ser desejado, e o Bonde também, né? Que é a galera ali se preparando para uma festa, ele é todo para cima, na verdade, né? Ele é uma galera que está saindo lá da comunidade para ir para o centro, e é todo para cima, né? Ele é todo feliz, né? Eu vi que o Matheus comentou aqui, né, que não queria mais filmes com final triste. E eu acho que o Bonde surgiu dessa vontade mesmo, assim. A gente não queria mais se ver num final trágico, num final de morte, num final de violência. Não sei se todo mundo já viu o filme, mas sim, a gente não finge que as violências não acontecem. Acho que em algum momento do filme a gente precisa passar por elas, porque é a realidade. Inclusive, a primeira versão do roteiro do Bonde, a gente não... Era realmente só festa e felicidade, assim. A gente não tinha uma cena a gente não tinha uma grande cena de opressão, uma cena pesada no filme, porque a gente não queria isso. Mas a gente escreveu essa primeira versão do roteiro
antes da gente ter o Bolsonaro assumindo a presidência, antes de muitas coisas acontecerem. E quando tudo isso aconteceu, a gente sentiu que tipo, não tinha como fazer um filme que se isentava disso também. Então a gente tentou entender como fazer um filme que não se isenta da nossa realidade, mas que ao mesmo tempo não seja sobre isso. Que mostre que a gente não é sobre as opressões, e a gente tentou entender uma forma de linguagem, de contar o filme, uma forma de contar esse momento que fosse leve, que fosse divertido e que fosse até, sei lá, educativo de certa forma, assim, não sei. E sexy também, né? Porque não, que tá todo mundo ali, né, expondo seu Exato, corpo, muito é isso. confortável, né? Com também, né, diferentes corpos, manifestações, todo mundo ali. E aí, Fábio, eu vou te perguntar, o Azaf estava falando dessa questão de ser um filme, né, né, de coletivo, de comunidade, de ser uma coisa de família. O Reforma, ele tem essa questão também, né? Porque o teu personagem tem lá uma amiga que está lá dentro da Reforma, com quem divide, que também tem uma relação meio familiar, né? Sim, e às vezes, muitas vezes, assim, é da família a natural ou a escolhida que vem algumas opressões que a gente tem que lidar, e não exatamente, não é no sentido de quebrar a relação, né? Mas também de a gente entender a dor do outro, que às vezes é uma dor diferente, mesmo a gente convivendo diariamente, mesmo sendo melhores amigos e melhores amigas, a gente às vezes escapa ali, às vezes até na tentativa de a gente querer que a pessoa se sinta melhor, saia de uma situação, a gente acaba errando na mão de como a gente comunica isso para ela, né? Então, um pouco tentei trazer isso para essa personagem que Maria faz no filme, mas sem vilanizar também. É uma briga entre duas pessoas que se gostam muito. A gente está falando de família, eu chamei aqui para conversa o Lucas, que está aqui representando o protagonista, produtor, tudo ali do Depois daquela Festa, que conta justamente uma história familiar também, né, Lucas? Bem-vindo aí, boa noite. Falar para a Fala, gente um André, pouco tudo do filme, bem? para quem ainda não assistiu, conta um pouco. Então, é o seguinte, e aí, gente, e aí, Fábio, Azaf, André, Tudo obrigado bom? pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu estava aqui ouvindo um pouquinho do que vocês estavam falando e acho que o gancho foi perfeito para a entrada do Depois daquela Festa. O Depois daquela Festa, na verdade, conta a história de um menino, que é o Léo, que sou eu que faço, que descobre que o pai é gay depois de ver o pai beijando um outro cara numa festa. E assim como as narrativas, né, do Reforma e do Bonde, a gente também eu sou também roteirista do filme, junto com a Mel Carvalho e o Caio Scott, que dirigiu. A gente tinha um desejo de contar uma história que retratasse uma história que também tivesse um viés de alegria, uma história que também fosse uma história feliz, uma história que também trouxesse um pouco essa vibe boa para as narrativas, né? E para os filmes que a gente está acostumado, como aí o Matheus, acho que foi o Matheus que comentou, não quero mais ver filme triste, com final triste, a gente também não, né? Eu acho que essas histórias existem, elas são reais, elas precisam ser contadas. Mas por que não? A gente está na hora da gente começar a contar histórias que a gente tenha finais felizes também, né? Então, eu acho que isso é super importante. E trazer esse lugar de narrativa, que é um lugar que a gente vê pouco explorado nas telas, do gay mais velho, né? De como é esse lugar de sair do armário numa fase já mais adulta, né? Aos 40, 50, 60 anos. E isso foi uma coisa muito legal também, que os festivais por onde o filme passou, em vários momentos a gente ouviu isso de espectadores falando: nossa, pela primeira vez eu estou me vendo representado, porque não é uma narrativa de descoberta da sexualidade ou de sair do armário adolescente, e por mais que a gente tenha, né, passado por isso na idade adolescente, você conseguir ver um cara mais velho e você ser um espectador mais velho e se ver representado faz uma diferença enorme para quem está assistindo. E quanto que tem de você aí, né, nessa história? Se passou por alguma situação assim, parecida? Cara, não, eu não passei. Olha só que curioso. O Depois daquela Festa surgiu, na verdade,
de um desejo meu de contar essa história inversa, né? De como seria se um pai resolvesse contar para um filho que é gay. Mas também tem uma história pessoal envolvida que é a gente, quando estava escrevendo o roteiro, eu descobri que meu pai estava com câncer. Então foi um momento de vida muito delicado da minha relação com meu pai. E embora eu tenha tido uma relação muito boa com ele no tocante à minha sexualidade, a gente não falava muito sobre isso. A gente não falava muito sobre o fato de eu ser gay. Isso é uma coisa que sempre ficou... Ele sempre aceitou e lidava com isso numa boa, mas era uma coisa meio velada, sobre a qual a gente não falava muito. Então, de certa forma, depois daquela festa também surge como quase um desabafo meu para o meu pai. E aí, quando tem, né? Não sei se a galera já assistiu o filme, mas quando tem essa cena final do Léo com o pai, era na verdade muito do que eu queria falar pro meu pai sobre mim, só que na verdade representado no personagem do pai falando pro filho. Fábio, queria só te fazer mais uma pergunta. Eu não sei se foi teu curto anterior, né? O Porteiro do Dia. É o anterior? Teve algum no meio entre o Porteiro do Dia e o Reforma? Não, né? Não. Os dois, eles são curtas bem, né? Que falam de sexo muito diretamente, né? Relação, também tem um personagem como o teu que está ali lidando com a sexualidade dele, no caso... vivendo com o porteiro do próprio prédio. E são filmes, os dois, bastante urbanos e bastante recifenses também. O que eles têm em comum? Eu sei que só está disponível aqui para a galera o Reforma, mas dá para assistir o Porteiro do Dia também. Mas me conta um pouco do teu filme anterior, né? E o que eles têm... Como é que eles me parecem dois filmes são muito parecidos, né? Tá muito claro ali a tua impressão nos dois filmes. Sabia que nunca me fizeram essa pergunta. Agora eu tô me pegando como é que eu vou comparar rapidamente os dois filmes. Eu acho que tem uma coisa de querer explorar um pouco do universo do qual eu faço parte, que é uma esquerda esclarecida, progressista, e onde a gente falha, sabe? Então, assim... No Porteiro tem a coisa do cara tá super de boa com o porteiro do prédio dele, Márcio, mas quando fica chato para ele enxota Márcio da vida dele, tira Márcio da vida dele, e aí onde ficou essa pessoa que era tão legal, tão incrível, sabe? Porque o cara porteiro do prédio dela, ela acha que não é um homem para casar, não é um homem para namorar, sabe? Então a gente repete as mesmas opressões que a gente aponta, sei lá, nas pessoas mais velhas, essa é uma mulher para casar, essa é uma mulher para namorar, essa é uma mulher para transar, sabe? Assim, a gente repete uma coisa da heteronormatividade. E no Reforma, nos dois personagens eu queria trazer isso, tanto no personagem de Maria, que é a Flávia, quando ela fala todas essas coisas e diz, por que você não faz uma dieta, por que você não vai... E vai normatizando, quanto ela própria aponta nele de tipo, mas você também não quer ficar com nenhum cara que não seja padrão. Então ele tá super preocupado em não ser aceito, mas ele também não tá aceitando outros corpos. Para ele, os corpos que valem são os corpos padrão. Então, acho que os meus filmes e outros que virão estão um pouco nessa coisa de uma certa autocrítica desse lugar. Porque eu acho que, embora o Reforma foi feito antes do Bolsonaro assumir, então era um pouco mais fácil fazer uma autocrítica sem a gente estar ameaçado em tantos níveis. Mas eu acho que mesmo com Bolsonaro aí e tudo que ele representa, a gente não pode perder de mão essa autocrítica e essa reinvenção nossa e essa autoanálise mesmo da gente e do grupo em que a gente faz parte e de cutucar mesmo, porque não me interessa muito um filme que seja uma unanimidade e todo mundo me ama e olha que incrível o seu filme, sabe? Assim, eu queria que os meus filmes tivesse gente que não gostasse também, sabe? Assim, que dissesse, acho que não tem nada a ver, sabe? Acho que com o próprio Porteiro eu tive algumas críticas de pessoas que acham que o filme coloca mais uma vez uma personagem, uma pessoa negra num lugar de subalterno.
e que hipersexualiza, embora essa tenha sido uma preocupação minha, de até sexualizar mais o personagem de Marcelo, que é o do morador. Ele aparece nu e sexualizado muito mais vezes. Mas eu entendo essa crítica e acho válida, e acho que eu também posso concordar com ela em partes, mas ao mesmo tempo fico muito feliz de ter feito esse filme em 2016, com a liberdade que eu tinha lá na época, e ao mesmo tempo ter aprendido nesses 5 anos de lá para cá outras coisas que talvez me fizessem não fazer esse filme, mas talvez me façam uma pessoa mais legal, não sei. Eu acho que a gente está sempre se analisando, analisando o nosso comportamento. Eu acho, às vezes, até mais importante do que uma denúncia, sabe? E os dois pela via do humor, porque eu acho que o humor é o lugar onde a gente pode fazer esse tipo de crítica sem que seja um troço pesadão, sabe? Um textão de Facebook. A gente consegue lidar com, sei lá, o bobo da corte era a única pessoa da corte que tinha o direito de criticar os reis, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com humor, e acho que meus próximos filmes virão também nesse meio do caminho aí, entre o humor e o drama, trazendo questões de autocrítica, mas sempre com algo que a gente possa rir também da gente mesmo. Eu queria te fazer um convite, Fábio. Eu queria chamar o Daniel do presente agora. Eu queria que você ficasse aqui e voltasse depois. Eu quero falar sobre outros projetos, essas coisas. Vamos fazer assim? Topa? Sim. Quero mandar um beijo para o Daniel. Então, manda já. Eu vou te pedir só para você sair, porque a gente só tem esse limite aqui de 4 de cada vez. Você sai, que eu vou chamar o Daniel, ele entra. Porque para chamar ele você precisa sair. Eu tentei aqui. Isso, ó, que beleza. André, queria só fazer um acréscimo, só pegar um gancho aí do que o Fábio falou, que eu acho que é muito legal essa coisa. E eu acho que os 3 curtas têm um pouco dialogam entre si sobre esse ponto de vista, que é essa coisa do humor. Eu acho que a gente às vezes entra numa militância, né, muito, muito forte de querer fazer com que as pessoas, de alguma forma, entendam aquilo que a gente está querendo dizer. E eu acho que o humor, eu acho que a leveza, na minha opinião, é uma das maiores formas de conscientização. É uma das formas que a gente, de fato, consegue passar para as pessoas que estão assistindo, não só o que a gente pensa e a ideia que o filme ou o projeto cultural tem para passar, mas passa com leveza, de uma forma que as pessoas se identificam muito mais do que de repente, às vezes, né, a gente batendo ali e empurrando uma imagem. Então, achei muito legal isso que o Fábio falou, porque eu acho que também, depois daquela festa, a gente teve muito essa vontade, né, de fazer as coisas com leveza, com humor, e eu acho que acaba que o resultado do filme provou pra gente que as pessoas saíram muito mais tocadas do que talvez se a gente tivesse feito uma coisa que não usasse o humor como ferramenta de conscientização. Antes de eu botar o Daniel aqui na conversa, queria só que o Azaf me falasse, né, que eu acho que o Bond ele tem um humor que é mais tá nos personagens, né, menos na situação e mais da maneira como os personagens encaram a vida mesmo. E aí eu queria entender, assim, para quem já assistiu também, o quanto os personagens são documentais, quanto que ali na gravação eles... Né? Porque é um monte de situações que vão sendo criadas ali em cima... Aqueles eram textos que já estavam escritos ou a galera foi fazendo, falando? Como é que foi esse processo? Então, o Bond vem de um lugar de muita verdade, muito trabalho compartilhado, assim. O filme é todo roteirizado, ele não é um documental. Muitas das falas foram coisas que aconteceram comigo e aconteceram com a Gleba do PS, que é a coletivo que eu faço parte, ou com amigas nossas. Mas uma coisa que a gente sempre quis deixar muito aberto era que, assim, a gente procurou um elenco que tivesse muita conexão com o que as personagens já eram. Então, sim, é um elenco que tem muitas coisas em comum. E a gente queria, sim, usar disso e conseguir que o elenco conseguisse se abrir de uma forma que compartilhassem de coisas que já viveram e conseguissem trazer para o filme, sim, mas que ainda assim seguissem uma linha narrativa que a gente tinha construído. Então eu vejo que foi um trabalho feito não só por nós 8 roteiristas e por mim que dirigi, mas
com a ajuda de todo mundo que estava nesse filme. Eu acredito que a Alice Marconi, por exemplo, ícone maravilhosa, desde o teste de elenco até a última cena que ela gravou, compartilhava coisas com a gente que faziam o filme crescer. Mesma coisa com a Eric, que é DJ e que vive nessa cena que a gente constrói no filme. Então, a Joyce, gente. A Joyce, eu acho que foi uma das maiores descobertas do filme, porque a Joyce não atuava. E, pra mim, ela é uma das que mais quebra tudo no filme. Ela é incrível. E é uma mulher preta que tem tipo, uma vivência muito foda. E não tem como separar a pessoa da personagem, às vezes, sabe? Eu acho que ela é tão grandiosa que isso se transpõe pra personagem. Mas, sim, é um trabalho roteirizado. É um trabalho que foi criado de antemão, mas que todo elenco tinha uma abertura muito grande para adicionar coisas, porque era algo que estava na vivência, sabe? E aí, quando está na vivência, acho que faz muito mais sentido a gente conseguir aproveitar isso e trabalhar com isso do que a gente tentar colocar todo mundo numa caixa de não, vocês vão falar isso desse jeito e daquele jeito. Acho que é muito do cinema que eu acredito, que a gente acredita, que é um cinema que trabalha a realidade, sabe? E aí eu vou dar boa noite aqui para o Daniel. Bem-vindo. Oi, gente. Boa noite. A nossa roda. Daniel, diretor Tudo do bem? Presente. Um curta que acho que é diferente desses aqui. Ele não tem exatamente não é um curta exatamente de humor, né? Ainda que ele tenha um comentário, talvez, no final das contas, numa situação, para não dar spoiler nenhum, mas numa situação que poderia ser constrangedora. Ele tem uma certa leveza. Eu queria que primeiro você começasse contando o filme e aí talvez fazendo uma contraposição aí ao que o Azaf estava falando do processo do bonde. Eu não sei se nem contraposição ou se do mesmo jeito. O que tem... primeiro conta a história e depois o que tem de você, de vivências tuas, ou enfim, do elenco, roteiristas, de fatos reais nessa história. Tá. Boa noite, gente. Minha primeira live da vida aqui. Que legal. Já entra numa que é a 4, ó. Já é uma coisa... nova modalidade. Isso é nova modalidade. Eu nem sabia que dava pra fazer isso também. Pois é. Eu só tenho minha primeira, assim, com mais gente também. Não, e você estava conversando com o Fábio e com os meninos e eu achei que eu não estava conseguindo entrar, mas acho que é porque são 4 pessoas por vez. Então, o Presente, ele nasce... eu fiz tudo junto com o Luiz Felipe, que é o protagonista. A gente escrevemos juntos o roteiro e a gente desenvolveu tudo junto, captamos a grana, fizemos tudo juntos, assim, fomos parceiros, sócios. E nasceu de um desejo dele de interpretar um personagem como o Zeca, assim, e junto com uma experiência minha de encontro de aplicativo, assim. Foi uma experiência bem legal, assim, que eu tive há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa região, assim, de São Paulo super corporativa, num prédio também super, né, dessas empresas corporativas, sérias, assim, era um lugar super chato, o bairro, assim, o prédio, não o lugar que eu trabalhava. O lugar que eu trabalhava era legal, mas... E aí eu ficava mega entediado, porque eu achava muito chato, e aí eu tive uma experiência, assim, num almoço, assim, que foi muito louca de aplicativo, e eu brisei muito quando eu voltei pro trabalho, porque tipo assim, nunca ninguém, sei lá, imaginava que eu tinha feito na hora do almoço, assim, sabe? Então, e aí o roteiro... Aplicativos bombam na hora do almoço, na Vila Olímpica, na República, você acha? Eu faria na Vila Olímpia também. E aí o roteiro, a história toda nasce aí, de eu relatar essa experiência para ele com uma vontade de interpretar um personagem que também fosse um cara gay, que fosse ok em ser gay,
morasse em São Paulo, na região central, e tivesse muitas das experiências que eu compartilho com o Luiz também. Nossa, assim, que não somos de São Paulo, mas fomos morar em São Paulo também. Eu acho que é uma cidade que acolhe, né, você também nesse lugar, assim, muito, assim, de viver a sua sexualidade, ter as suas experiências, né? Então, eu acho que isso é muito de São Paulo. Então, Ó, sem dar spoiler, que eu acho que isso logo no comecinho do filme já se revela, o filme conta a história de dois caras que se encontram justamente numa hora do almoço e um vai realizar a fantasia ali do outro, né? Se é que eu não tô dando spoiler nenhum, né? Não, né? Acho que é isso aí, né? não, Começa assim. O filme também tem umas cenas de sexo bem bacanas, né? E a cidade também é um personagem. Acho que como reforma, e acho que os dois filmes do Fábio, o imóvel, né? É personagem é também verdade. do filme. E eu queria saber como é que foi, né? Essa escolha aí do lugar onde ia ser gravado, aquelas cenas de sexo, como é que foi gravar aquilo? Era um apartamento vazio mesmo? Acho que eu tenho, quando eu digo, todos os meus trabalhos, assim, é uma construção muito visual, assim, sabe, do roteiro, eu tenho esse pensamento já visual, assim, estético e tal. E sempre vou construindo já pensando, assim, então, a cena, por exemplo, a cena de sexo que acontece num apartamento vazio, ela aconteceu num apartamento que no Instagram eu vi que um amigo meu tinha acabado de se mudar. E aí a gente escreveu meio já imaginando ali, assim. E aí, só que não era um apartamento vazio mas a gente, enfim, usou como locação, fizemos lá, um apartamento grande que deu para transformar, mas tem essa coisa muito do centro de São Paulo, né? Então, assim, no começo eu tava meio assim, gente, mais um curta de viado no Minhocão, mas depois eu achei também que, tipo, era muito que era isso, assim, sabe? E daí a locação da casa do Zeca, a gente achou também dando rolê no Minhocão, um prédio que a gente amava, a gente bateu lá, e aí super desenrolamos, a dona do apartamento deixou muito louca, assim, deu a chave, a gente ficou na casa dela, ela foi viajar, assim. Foi muito legal, assim, porque eu amo as locações do filme, assim, eu acho que são muito... eu nunca tinha pensado, eu adoro os filmes do Fábio, e eu achei muito legal isso que você falou, porque eu acho que é bem isso, assim, apesar de eles serem bem localizados em Recife, a gente se vê muito, né, naquelas situações, assim, mas aí eles têm também essa coisa local que é muito legal, né? Ó, a galera tá perguntando aqui como é que assiste. Acho que o Vini até já falou aqui. Você entra no Scruff e ali embaixo, aqui assim, ó, tem um globinho. A galera entra, vai só ali no tá perto, né? Vai aqui geralmente. Chega um pouco para cá, ó, clica embaixo e você assiste. Aí, Lucas, eu queria te perguntar assim, você que já viu o filme várias telonas, você assistiu ele no aplicativo? O que você achou? Qual foi a experiência de ver ele pequenininho aqui na tela, na mão? E a diferença, enfim. Cara, É eu um achei festival, mas é um demais. festival com outro formato, né? Eu achei demais, assim. É engraçado você falar, porque a gente passou. Com o filme, a gente viveu exatamente essa transição, né? Das salas de cinema pro virtual, porque foi bem, assim, quando começou a pandemia. Então, a gente chegou a fazer algumas boas exibições em festivais, ainda em sala de cinema, e depois passou tudo pro virtual. E eu achei essa iniciativa muito legal, assim, de vocês e do Scruff, e achei a curadoria de filmes muito interessante para o universo aplicativo, porque, de fato, você pegar o curta-metragem, que é um formato que às vezes eu tenho a sensação de que muitos dos meus amigos que não trabalham com cinema ou que não trabalham com arte nem conhecem esse formato, né? As pessoas nem sabem, porque é um formato que a gente está acostumado a divulgar pouco e tem pouco incentivo no Brasil também. Então eu acho que foi uma iniciativa excelente, porque você pega filmes que têm aí entre 10 e 20 minutos,
colocam no aplicativo e também, assim, assistir um longa-metragem no celular eu acho que é uma coisa mais difícil, mas você assistir um filme de 10, 20 minutos é super de boa, entendeu? Enquanto você tá esperando ali a galera responder, os contatinhos responderem no Scrum, você assiste o filme. Então, achei muito, muito maneiro, assim. Achei uma iniciativa muito legal e que seja a primeira de muitas, assim. Eu sinto que por aqui o filme meio que foi pensado já para esse formato, assim, porque ele dialoga muito com a linguagem da internet. Inclusive, ele traz reflexões sobre o nosso uso de aplicativos e sobre os corpos que a gente nega quando a gente está usando eles e como tudo isso se passa. Então, eu acho que o filme em si já foi construído, tipo, quando a gente estava pensando nas legendas ou pensando nos ícones que apareciam em tela. Todo ele foi adaptado para uma forma que funcionasse no celular, por exemplo, porque a gente já queria que fosse um filme democrático, né? Que conseguisse chegar em todo mundo. A partir do momento que ele sai dos festivais, que a gente ama festivais, mas que a gente sabe que é sempre um público muito reduzido, é um nicho, é uma bolha. E conseguir trazer o filme para online durante a pandemia e agora nesse formato que, tipo, pra gente é muito único, a gente já passou em outros festivais online, mas eu acho que nenhum chegava no público de uma forma tão forte, sabe? Porque a gente ainda tinha que puxar as pessoas. Agora, as pessoas estão ali, é só clicar num botão da lateral, acabou, estamos vendo o filme. Então, pra gente isso é muito, muito novo. Acho que faz muito sentido para a forma que a gente pensou o filme. Então, agradeço muito também a oportunidade de passar o filme dessa maneira e agradecendo todo mundo pelas mensagens muito legais que a gente está recebendo. Asaf, deixa eu te perguntar que o Bond rodou muito festival, assim como o Depois daquela Festa, muito festival na gringa, né, por cima, né? Perdão, não pode falar mais gringa. Linguagem inclusiva, é xenofóbico. No exterior, rolou bastante. Resposta, assim, como é que é? É um filme tão... Ele fala de uma realidade tão paulistana, né? Ele é né, uma realidade da periferia e a gente, né, aqui da região central, super... né, se relaciona, como é que é, principalmente sei lá, com outros públicos, né? Exterior, outras cidades? Olha, a gente tinha uma série de festivais, inclusive, que a gente ia rodar nesse ano que passou e por causa da pandemia não aconteceram e aí voltaram para trás, mas a gente conseguiu pegar um pedacinho do período de divulgação do Bond que a gente conseguiu viajar. No comecinho do ano passado a gente foi para Clermont-Ferrand, que é o maior festival de curtas do mundo, e foi incrível, assim, porque eu tava morrendo de medo, porque honestamente quase todas as piadas é uma forma de falar muito nossa, né? Tipo, é muito pajubá, é muito gíria interna, são umas piadas muito íntimas que até no Brasil, para muita gente, já é um universo a se jogar no Google depois que você assiste o filme. Fora do Brasil, então, a gente, sei lá, morria de medo. E aí o que eu achei muito legal de ver é que sim, tinham muitas piadas que as pessoas perdiam, tinham muitas coisinhas que a tradução não dava conta de transformar, mas que sempre que chegava no final do filme, as pessoas estavam presas às personagens e as pessoas estavam emocionadas com a empatia que elas estavam sentindo pelo que estava acontecendo. E isso é o mais legal, assim, o tom de humor chegava nas pessoas, eu acho que a leveza chegava nas pessoas, não necessariamente as piadas, mas não pareceu ser um problema, sabe? Eu acho que foi uma das coisas que me deixou mais feliz, que o clima era de festa, o clima era positivo, as pessoas conseguiam muito se conectar, mesmo que elas não entendessem algumas barreiras de linguagem. Fiquei muito, muito, muito contente, de verdade. E acho que uma outra coisa que eu também achei que assim, não esperava, é o quanto as pessoas têm interesse nessa cultura, sabe? Tipo, todo mundo ficava me perguntando quem fez as músicas do filme e que playlist de funk era essa e que gênero musical era esse. Porque é isso, nossa cultura é muito rica, nossa cultura é muito babada, nossa cultura é muito foda. E muitas das vezes aqui a gente não dá valor, e é quando a gente bate na porta de alguém fora do país, as pessoas ficam muito interessadas. É muito triste que às vezes a gente tem que sair pra galera ver valor, para as pessoas aqui falarem, caralho, o funk é muito foda, né? Enquanto aqui tem gente querendo criminalizar o funk, quando a gente passa funk em algum lugar fora do país, todo mundo fica boquiaberto, porque é um som foda pra caralho, muito experimental, diferente de tudo que eles já ouviram. Então, eu acho que isso também, até como um apelo, assim, sabe? Pra gente valorizar um pouco mais
da cultura que vem da periferia, da cultura que vem da quebrada, que muitas vezes é criminalizada. Só para lembrar todo mundo que a mostra, o Curta UF, ele está disponível em todo o Brasil e em Portugal. Se a gente está falando de outros idiomas, eles entendem o que a gente fala, mas a mostra está disponível lá também. Aí, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, que o filme, aí talvez eu esteja dando spoiler, mas acho que não muito da história. Mas ele tem, assim, ele mostra, primeiro, ele tem uma coisa assim de mostrar muita realidade ali, né? Centro de São Paulo, você tem cenas... Eu não sei se aquilo ali é Galeria Pajé, mas parece meio aquele centrão ali de São Paulo. E aí depois ele tem uma parte super lúdica, né? Eu acho que todo mundo do elenco é bailarina, então tem uma coisa forte do corpo. Como é que foi a composição disso aí? E aí eu vou daqui a pouquinho já convidar o Fábio para voltar. Aí eu vou pedir para o WhatsApp daqui a pouquinho. Peraí que ainda vou fazer mais uma perguntinha para você. Peraí. E aí, só para ficar ligado. Então, eu acho que tem muito também como eu estava falando da experiência desse personagem, né? De como essas experiências, né, pela cidade podem também gerar imagens, né? Que podem ser lúdicas e cinematográficas, né? E, e uma vontade também de transformar a gente sempre teve vontade de transformar um pouco a cena de sexo numa dança mesmo, assim, quase, assim, e aí a gente tem o Fabrício Licursi, né, que faz Bailarina. que ele é um super preparador corporal, coreógrafo, bailarino, tal, e ele, além de atuar, ele preparou também a cena da dança do Zeca, do Luiz Felipe, da Amanda Lira. E a gente sempre quis que tivesse uns corpos com os movimentos mais estranhos, assim, e na verdade, assim, que sem dar spoiler, mas as cenas da Amanda, elas também, elas podem estar acontecendo em qualquer lugar, assim, da cidade, sabe? Então, até num lugar que além, assim. E a ideia sempre foi essa também, sabe? Por isso que a gente nunca tem eles juntos, assim. A Amanda com a personagem dela com eles, assim. Aí, Azar, queria só te perguntar como é que se teve a preparação corporal, como é que foi, porque o filme também tem uma coisa muito forte, né? De corpo, dos corpos colocados ali, dançando. Teve isso, coreógrafo, como foi? Olha, a gente o Bond, assim, foi um processo de a gente criou o filme para um edital, e aí não rolou nesse edital, então passou um aninho e pouco até a gente tentar em outro. Então a gente teve um tempo de fazer uma curadoria de pessoas, assim, sabe? Porque é um filme sobre uma cena que a gente faz parte, que eu faço parte. Então meio que o casting, assim, por exemplo, a Eric, a gente fez um trabalho no Sesc e a gente viu a Eric trabalhando lá e foi tipo, faz muito sentido pro filme. A Alice já era muito, muito, muito fã, assim, já tinha visto ela em videoclipes por me citar. A Joyce foi a única que a gente conheceu no teste de casting mesmo. E então eu já tinha um olhar para pessoas que faziam parte dessa cena, que já tinham essa desenvoltura. A Alice, inclusive, é cantora. E fui eu que treinei o elenco, gente. Tipo, até hoje eu fico meio passada que foi isso que rolou. Porque é isso também, o cinema que a gente faz é um cinema meio guerrilha, né? Por mais que o Bond tenha sido um filme que foi feito com financiamento público, então é o primeiro filme que a gente conseguiu fazer com uma grana legal, mas ainda assim é muito limitado, né? Ainda é uma verba muito limitada para o trabalho em si. Então fui eu que, além de dirigir e roteirizar junto com a Gleba, tive que fazer o treino de elenco em 3 dias. Mas foi um trabalho de muita confiança e de troca. De tentar fazer todo mundo se sentir confortável, porque a gente está meio que iguais. E fico feliz que isso tenha se traduzido para o filme, porque enquanto a gente estava fazendo, parecia um tiro no escuro. Eu, particularmente,
compartilho aqui uma insegurança na direção na época, que era, gente, estou treinando um elenco e eu não tenho essa formação, eu nunca fiz isso antes. Fico feliz que rolou e devo isso muito a esse elenco maravilhoso que a gente tem, que quero muito continuar trabalhando. Se a gente conseguir continuar fazendo filmes, espero que sim, no universo. Então, eu queria Brasil. saber de você isso, assim, qual é o próximo projeto, o que tá engatilhado? Aqui do nosso lado, a gente tem uma vontade muito grande de transformar o Bond em um projeto maior. Já é um projeto que está encaminhado e que está rolando em paralelo aqui com a Gleba. A gente focou muito nisso durante a pandemia, já que criar projetos é meio que nos resta, porque está tudo parado. E outros projetos estão acontecendo também. A gente ainda depende muito de financiamento de editais, e a gente sabe como já era uma situação precária, né? E atualmente a gente está ainda mais precarizada e tentando entender formas de fazer cinema acontecer, independente disso, sabe? Então, é isso. A gente está criando alguns projetos durante a pandemia. Um projeto, versão maior do Bond, pode vir aí, gente. Esperem, se vocês gostaram, peçam por aí. Tem cara, aqui o Bond falando de série, o Bond tem cara de série, né? Porque é um universo... Não, então, quando a gente recebeu o prêmio no próprio Mix Brasil, um dos comentários que a gente recebeu do júri depois foi: gente, eu vejo isso sendo muito uma série. É um formato que funciona muito e a gente ficou com isso na cabeça. Quem sabe vem aí, gente. Queridão, valeu, obrigado. Eu vou chamar o Fábio para estar aqui com a gente nesse finalzinho, que tem mais 12 minutos. Eu que agradeço, André. Tô saindo. Valeu, obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado. Valeu, Azar. Continue e veja o filme. Beijo. Veja um filme. Vou ver seu filme, eu não vi seu filme. Quero ver. Aí, Lucas, eu vou te perguntar, deixa eu só chamar aqui. Ixi, não, cadê o Fábio? Fábio, entra aí, ó, solicita aí. Fábio Leal tá aqui, ó, pá, já tô chamando. Lucas, você tem uma carreira no teatro, né? Onde tá apontando aí a tua seta nesse momento? É cinema, é teatro? Porque o teatro migrou também para o digital, né? Para o audiovisual. Pois é. Onde você está apontando? Eu, na verdade, estou apontando para tudo quanto é lado. Não, assim, nesse momento eu acho que muita gente está apontando para tudo quanto é lado. Mas a gente está, eu especificamente, assim, agora falando com a minha produtora, né? A gente está com 2 projetos que a gente está desenvolvendo agora. Um é um novo curta com a mesma equipe do Depois daquela Festa, que foi uma equipe que foi também um grande achado, assim, porque Depois daquela Festa, na verdade, surge de um desejo meu e da Mel de contarmos essa história, mas, assim, essencialmente, antes da gente ter uma história, a gente queria fazer um filme para ter um bom material como atores para apresentar para os produtores de elenco. Então, assim, surgiu de um desejo, de uma necessidade nossa de ter trabalho para mostrar, para conseguir mais trabalho. Mas sempre foi ideia de fazer um filme de temática gay, LGBT. Sim, porque assim, é o tema que me interessa, é um tema que perpassa muito a minha carreira. Eu escrevi enfim, você sabe, eu escrevi um livro em 2014 que estudava justamente isso, a representatividade de personagens gays nas novelas. Então é uma temática que vem já permeando a minha carreira há muito tempo. E então, assim, quando surgiu Depois daquela Festa, a gente juntou uma equipe que foi uma equipe maravilhosa dos sonhos e que apostou muito nesse projeto também, porque a gente fez o projeto com financiamento coletivo e a galera ganhou uma ajuda de custo praticamente. Então, a gente está fazendo um segundo curta agora, que a gente rodou essa semana, inclusive, estávamos no set ontem e ontem, que foi contemplado pelo edital de retomada cultural, né, da Lei Aldir Blanc. Então, a gente conseguiu fazer com um pouquinho mais de dinheiro do que a gente fez Depois daquela Festa. Amém. Qual que é a história dele? Que ele... É um casal, são 2 atores que estão concorrendo a um prêmio de cinema na mesma categoria. Os 2 estão indicados a melhor ator. Os 2 são ex-namorados e os 2 se encontram, por acaso, dentro do banheiro da premiação. E aí, dentro do banheiro da premiação, rola uma super DR em que os 2, na verdade, expõem todas as suas questões com esse relacionamento que acabou e demonstram que, na verdade, um nunca entendeu muito bem o outro. Então, na verdade, é mais uma história sobre a gente tentando compreender os nossos parceiros e como que as relações se desenham a partir disso. E, em paralelo, a gente está também... Opa, tô aqui. Opa! A gente está, em paralelo, desenvolvendo
um projeto maior também com o Depois daquela Festa, que a gente recebeu um carinho muito grande do público e a galera, enfim, falando, olha, essa história dava um longa, essa história dava um longa, essa história dava um longa. Então, o longa vem aí. Eba, eu quero saber o que aconteceu com o namorado do pai. Pois é, então, vamos saber tudo isso no longa, galera. Então, assim, ó, vamos começar esse burburinho na internet, entendeu? Vamos chamar esse longa para ele acontecer. E Fábio, me conta aí qual é teu próximo projeto, o que está rolando aí? Eu preciso primeiro aqui fazer uma... Não sei se é o momento de fazer isso, mas assim, eu sempre que eu posso eu falo. Eu sou fã absoluto de cinema feito no Recife. Eu acho que você é um dos nomes que sempre me vem à cabeça quando a gente está falando, né, do cinema brasileiro e desse cinema tão poderoso que é feito no Recife. E eu fico imaginando como é que é, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, também conseguir recursos, né? Porque aqui em São Paulo a gente ainda tem, né? Ainda está se virando aqui, tem a Secretaria de Cultura que ainda faz alguma coisa. Mas no resto do Brasil, né, imagino que seja mais difícil ainda. E eu queria saber como é que você... o que você está aí armando? Vocês estão me vendo direito? Porque eu só vejo o Dani. Então, Então eu vou falar sem ver vocês. Então, eu estava fazendo um curta para Aldir Blanc também, só que aí com essa piora absurda de tudo, a gente teve que adiar e não sabemos quando vai voltar. O filme chama Seguindo Todos os Protocolos, e dessa vez, além de atuar, escrever, dirigir, eu também estou produzindo, junto com a Juliana Soares. Tomou gosto, né, por atuar você, né? Oi? Tomou gosto por atuar. Você já fez participações de outros filmes, né? Que eu já te vi, Ainda né? bem, Fábio, porque o Fábio arrasa. Preciso dizer que o Fábio arrasa no Reforma. Ele tá bem pra caramba. Então continue fazendo. Mas o Fábio é ator, né? Tem formação de ator, né? Eu já vi outros filmes. Mas eu imagino que um ator se dirigir é mais complicado, né? Sim. O meu sonho é que o Dani me chame para fazer alguma coisa, aí não precisa acumular funções. Mas enfim, aí eu tenho esse curta. Quem que tá no elenco do seu filme, Fabinho? No elenco do meu filme tem um ator e realizador de Salvador maravilhoso, chamado Marcos Curvelo. Eu conheço. Maravilhoso ele. É um magrinho, né? Ele faz uns filmes ótimos também. Isso, exato. Tem um lance meio Caetano, assim, físico. Tem o Nilo Pedrosa, eu acho. Nilo Pedrosa. Tem provavelmente uma participação afetiva de Humberto Carrão. Mas, assim, online, né? Porque a gente tá filmando aqui, ele tá lá. Mas é isso, o filme parou, não sei quando volta, não sei quando a gente vai conseguir terminar. É um filme que ele é delicado de filmar, então tem que ter, de fato, seguir todos os protocolos e mais alguns. Vocês já tinham começado, Fábio? Vocês já tinham começado a filmar? A gente já tinha começado as partes... a gente fez uma cena presencial e uma cena de Zoom. Tem 2 cenas de Zoom. E esqueci de falar que volta também... O filme é uma continuação do Reforma. E volta... O meu personagem volta, obviamente. E volta o Paulo César Freire, que faz o último boy que eu pego lá. Ele também tá de novo nesse filme, fazendo o mesmo personagem. 3 anos depois. Além disso, eu estou trabalhando no meu primeiro longa, escrevendo, que chama O Vale dos Homossexuais. Produzido pelo Tiago Macedo Correia, que é um dos melhores produtores do Brasil, produz os filmes de plástico, Temporada, que está na Netflix e tal. Eu estou começando a escrever, a gente teve ano passado no Brasil Cinemundo, e eu pretendo que esse seja o meu primeiro longa, que fala sobre uma ditadura gaysista no Brasil. Estamos longe, né, desse momento. Antes aqui do Daniel contar o que ele está fazendo, eu queria só fazer um convite que a gente vai ter a próxima live no dia 15, na segunda-feira, onde a gente vai falar com mais 4
diretores que, dentre dos outros 4 filmes que compõem a mostra, a curta Wolf aqui lá no Scruff. Daniel, me conta, qual é Teve essa questão, né? Porque tanto o filme do Azaf, o Bond, quanto depois aquela festa e o Reforma, são filmes de 2019, que eles já tiveram tempo de rodar o circuito dos festivais. O Presente, ele estreou, né? E logo depois, quando é para rodar os festivais, ele já tinha rolado a pandemia, né? E eu queria saber como é que é a carreira aí do filme e quais são os teus próximos projetos. Cara, eu acho que dentro do cenário, assim, a carreira tá sendo muito legal, assim, tiveram alguns festivais que foi meio chato que ele entrou e depois foram cancelados, principalmente fora do Brasil, e aí alguns não tiveram versão online, mas também tiveram, tipo, um mix, por exemplo, que era maravilhoso você poder convidar as pessoas para assistir o filme em qualquer lugar do Brasil, assim, você poder falar, ó, isso é muito legal, né? Então eu acho que é muito isso, assim, ir para festival é maravilhoso, até, assim, por causa do meu trabalho de produtor de elenco, nos últimos anos eu fui para muito festival, assim, descobri esse mundo dos festivais de cinema também, que eu amo, mas poder convidar alguém para assistir o filme, você entra no link, sabe, do dia 1 até dia 10 vai estar lá, também é mega legal, porque é muito mais democrático, né? Eu tô com projetos de videoarte esse ano, eu tô viajando desde dezembro, assim, trabalhando remoto, então eu tô tô na Bahia, assim, passando por vários lugares, tô fazendo um Você tá na material Bahia agora? Eu tô. Olha só, nem fiz essa conexão, então. São Paulo, Recife, falei no começo São Paulo, Recife. São Paulo, Recife, bacana. Eu tô em Itacaré. Ah, que delícia. Eu tô muito trancadinho aqui também nessa viagem da Bahia, desde, assim, não tô em festinha em Trancoso, não. Mas eu tenho trabalhado muito, mas eu tenho ido para lugares também mais vazios, fazer uns experimentos de foto, vídeo. Estou lançando um coletivo que chama Candombá, com 2 amigos agora, nos próximos 15 dias, assim. É um site e com muito material nosso, assim, de vídeo e foto que a gente tem há muito tempo e está jogando no mundo. E também um trabalho de vídeo com uma artista indígena mega legal que se chama Zahi Guajajara. E a gente vai lançar esse vídeo e essa série de fotos em 15 dias. Boa. Pessoal, daqui a pouco o E Instagram tem o vai meu. tombar. Fala. Não, eu também costumo dizer que esse aqui é meu lado V, né? De que eu tenho meu trabalho também, eu sou produtor de elenco, então eu trabalho produzindo elenco, tenho trabalhado muito esse ano, assim, Que bom, também. que bom. É. Daqui a pouquinho o Instagram vai tombar a gente aqui. Eu queria reforçar o convite para quem entrou depois. A gente teve uma audiência aqui super bacana e está com uma audiência para quem não viu os 8 curtas ainda. Assiste, vai lá no Scruff, clica lá aqui, ó, bem aqui, fica mais ou menos nessa direção lá no Scruff, no Mundozinho. Mas quando você entra, tá lá chamando também, curta UF. É uma seleção super bacana de curtas brasileiros LGBTQIA+. Eu fiz a curadoria. Então são filmes dos meus favoritos aí das últimas safras. Queria dar um beijo a todo mundo. Obrigado, Azaf, que estava aqui, que espero que esteja assistindo a gente ainda. Lucas, Fábio, Daniel. Um time muito bacana, viu? Obrigado. E, ó, Scruff, espero que a gente tenha a segunda mostra também, né? Porque essa aí tá rolando, tá bombando. Pô, vamos Beijo, lá, cara. menino. Tá muito legal mesmo. E a galera assistindo, né? E o retorno tá sendo muito bom pra gente também. Então, valeu aí, André, por ter incluído a gente. Mandar aí um beijo pro Fábio e pro Daniel também. E é isso, gente. Vamos nessa, que vai ser mais Legal. Obrigado ao Gay Blog, né? Que tá dando um espaço bacana e cobrindo de uma maneira super legal também essa mostra. Galera, valeu. Beijo. Até Obrigado. mais. Tchau. Se cuidem. Sim. Tchau.